Você já sentiu aquele incômodo estranho ao desligar a TV, guardar o celular e perceber que não há mais ninguém por perto, que tudo ao redor ficou quieto? E mesmo assim, algo dentro de você continua gritando? Não é uma dor física, não é uma urgência objetiva, é uma inquietação sutil, quase invisível, mas devastadora. O tipo de sensação que não tem nome, mas aperta o peito. O silêncio, em teoria, deveria ser paz, mas para muita gente, ele é pavor. Quando o barulho do mundo para, o barulho de dentro começa. A mente corre, sussurra críticas, resgata memórias desconfortáveis, projeta medos. A ausência de estímulos externos revela a tempestade interna que vínhamos abafando sem perceber. E então surge o desconforto. A solidão não está fora. Ela está dentro, nos lugares onde o mundo não entra, mas onde a gente insiste em não olhar. É curioso como podemos passar o dia inteiro cercados de sons, pessoas, tarefas, telas e notificações, e ainda assim bastar um único momento de silêncio para que tudo desabe. Como se estivéssemos o tempo todo fugindo de alguma coisa. E o silêncio fosse o único espaço onde não dá para correr. Porque o silêncio não distrai, não aplaude, não responde. Ele apenas expõe. E o que ele revela, muitas vezes, é assustador. Afinal, quem somos quando não estamos ocupados tentando parecer bem? Quem somos sem performance, sem filtro, sem plateia? A verdade é que o mal-estar de estar sozinho revela uma ferida que não começou agora. Ele aponta para anos de afastamento de si, para a dificuldade de lidar com o próprio corpo, as próprias ideias, a própria existência. Não é coincidência que tanta gente desenvolva hábitos compulsivos de preencher o tempo. Não sabemos mais o que fazer quando sobra espaço. E na ausência de distrações, começamos a descobrir o quanto fomos condicionados a temer o vazio, como se o simples fato de não estar com alguém, de não estar fazendo algo produtivo, significasse fracasso. Isso não é natural, é aprendido. Aprendemos que silêncio é ameaça, que estar só é indício de rejeição, que ficar parado é perder tempo. E por trás disso tudo está uma lógica muito mais cruel, a de que, se não estivermos em movimento, não somos dignos de amor. O silêncio então vira uma sentença, a pausa vira punição, e o estar só se transforma num espelho que a gente não quer encarar. Mas por que essa reação tão visceral a algo tão simples quanto estar só? Talvez porque nunca fomos ensinados a sermos companhia para nós mesmos. Crescemos ouvindo que gente boa é gente que agrada, gente que soma, gente que está sempre disponível. Raramente ouvimos que estar com a própria presença também é valor, que o tempo que se passa consigo mesmo pode ser um tesouro, não um castigo. Ao contrário, fomos treinados para medir nossa importância a partir do efeito que causamos nos outros. Se ninguém está olhando, nada do que faço importa. Se estou sozinho, não estou vivendo. Esse tipo de pensamento, repetido por anos, cria uma dependência invisível. Precisamos da presença do outro para validar a nossa. E é aí que o desconforto se transforma em sofrimento. Porque o mundo é feito de ausências. As pessoas não estarão sempre ali. A vida não é um palco constante. E se eu só me sinto real quando alguém me vê, então estou condenado a desaparecer cada vez que fico sozinho. Isso não é saudável. Isso não é inevitável. Isso é um sintoma. Um sinal de que talvez tenhamos nos perdido de nós mesmos. Um chamado para reaprender o básico. Estar. Só estar. Respirar. Sentir. Existir. Sem precisar preencher, justificar ou apresentar nada. O silêncio que hoje te grita, amanhã pode te curar. Mas para isso, é preciso ouvir. E se permitir estar presente mesmo quando tudo o que se ouve é você. Existe um tipo de solidão que não depende de estar fisicamente só. Ela pode surgir mesmo em festas lotadas, em reuniões familiares, em casamentos longos. É o que muitos psicólogos chamam de vazio relacional. A sensação angustiante de não ser visto, mesmo rodeado de pessoas. Não é a ausência do outro que machuca, mas a ausência de conexão. E essa dor tem uma raiz profunda. O ser humano não nasce sabendo que existe. Nós só descobrimos quem somos quando alguém nos olha com presença, quando alguém nos escuta de verdade, quando nossas emoções encontram acolhimento fora de nós. Esse espelhamento
é o que dá forma à nossa identidade. E quando isso falta, mesmo adultos, ainda nos sentimos fantasmas flutuando em meio à multidão. Desde os primeiros dias de vida, nossa existência depende do vínculo. O bebê só reconhece que tem valor porque há um olhar que o valida, um colo que responde ao choro, um rosto que sorri quando ele sorri. Isso não é mimo, é estrutura psíquica. E se essa validação falha, por ausência, por negligência, por rejeição ou por frieza, cresce dentro da pessoa uma sensação constante de que é preciso fazer algo para merecer atenção, de que o amor não é dado, é conquistado. E então, mesmo na vida adulta, essa criança interior continua em busca de um olhar que confirme: você importa. É por isso que, quando estamos sozinhos, o medo de desaparecer retorna, porque nos falta o reflexo que sustenta a certeza de que estamos aqui, de que nossa presença tem significado. Esse vazio não é só uma metáfora, ele se manifesta fisicamente, no aperto no peito, na insônia, na necessidade urgente de mandar uma mensagem, abrir uma rede social, ligar a TV, ouvir uma voz. Não estamos buscando conteúdo, estamos buscando presença. O algoritmo substituiu o afeto, a notificação virou prova de existência. Cada like, uma dose mínima de "eu fui notado", mas o alívio é fugaz, porque likes não abraçam, comentários não escutam. O que a alma precisa é de contato real, íntimo, afetuoso, mesmo que seja apenas consigo mesma. E aqui começa um paradoxo cruel. Fugimos do estar só porque tememos encarar esse vazio, mas ao fugir, impedimos que ele seja curado. Porque só no encontro honesto com o próprio silêncio é que começamos a preencher o que antes só doía. Muita gente vive se adaptando para ser aceito, moldando a personalidade para caber nos grupos, apagando vontades para não parecer difícil. E no fim, é exatamente isso que sustenta o vazio relacional. Estar cercado de pessoas que não conhecem sua verdade, que só convivem com a versão que você fabrica para agradar. Essa desconexão interna se transforma em desconexão externa, e então a solidão se instala como uma espécie de anemia emocional. Você está vivo, mas sem força, sem cor, sem brilho. O corpo está presente, mas a alma se sente invisível. O contato não nutre, as relações não sustentam, porque tudo é feito no raso, no automático, no performático. É por isso que, muitas vezes, preferimos qualquer companhia ao invés da nossa, porque aprendemos que a presença do outro é o atestado da nossa importância, que se alguém me escolhe, eu sou válido. Se estou só, sou descartável. Essa lógica é perversa. Ela nos torna reféns de relações vazias, abusivas ou indiferentes, porque qualquer coisa parece melhor do que o silêncio da ausência. Mas essa é uma mentira que precisa ser desfeita. Estar só não significa ser menos. E presença verdadeira não se compra com esforço, se cultiva com conexão, começando pela conexão com quem você é. Talvez o vazio que você sente não seja por falta de gente, mas por falta de verdade, de presença sincera, de escuta sem julgamento, de afeto que não cobra performance. E tudo isso começa, ironicamente, no lugar que mais evitamos, dentro. Quando você começa a se escutar, a se validar, a se oferecer a atenção que sempre buscou, esse vazio vai se tornando menos hostil. Ele vira espaço. Espaço para descansar, para sentir, para se reconstruir. Você não precisa da presença constante do outro para existir. Você é inteiro. E é no reconhecimento da sua própria presença que a solidão começa a virar solitude. Estar sozinho não seria tão doloroso se o silêncio não abrisse espaço para um dos maiores medos que carregamos: ouvir o que se passa dentro da própria mente. Quando tudo lá fora se cala, o que resta são os pensamentos, crus, desorganizados, implacáveis. E para quem vive há muito tempo fugindo de si mesmo, esse reencontro pode ser sufocante. O problema não é estar só. O problema é o que escutamos quando não há ninguém para distrair. De repente surgem julgamentos antigos, vozes internas que criticam, dúvidas que corroem, lembranças que preferíamos ter enterrado, medos que fingimos não sentir, frustrações que silenciamos por vergonha. A mente vira um campo de batalha.
E não fomos preparados para estar no meio dessa guerra. É por isso que tanta gente sente uma ansiedade quase física quando tenta passar um tempo sozinho. Porque o silêncio se transforma num amplificador. Tudo aquilo que estava abafado, pela correria, pelos compromissos, pelo barulho do mundo, ganha volume. E quando não sabemos lidar com isso, criamos mecanismos desesperados para calar a mente. Compulsão por séries, redes sociais, comida, álcool, sexo, compras, trabalho. Qualquer coisa que afaste a sensação de estar à mercê da própria consciência. Não é questão de gosto, é uma defesa. Uma tentativa de sobreviver ao bombardeio interno que vem sempre que a vida desacelera. E o mais cruel é que a mente nem sempre fala com a voz da verdade. Ela fala com a voz da experiência mal resolvida. Muita gente cresceu ouvindo críticas, sendo comparada, nunca sendo suficiente. Essa voz, internalizada, não desaparece quando crescemos. Ela apenas muda de forma. E quando estamos sozinhos, ela volta com força total. Você não fez o suficiente. Você está ficando para trás. Você é fraco. Você não merece amor. São frases que ninguém precisa dizer em voz alta, porque a própria mente já aprendeu a repeti-las com perfeição. Esse é o terror silencioso da solidão. Descobrir que o maior agressor pode estar morando dentro de você. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso. O medo do contato com emoções que ficaram congeladas. O silêncio nos força a sentir. E sentir, para muitos, é um lugar perigoso, porque envolve luto, raiva, abandono, vergonha, traumas antigos. É mais fácil seguir no automático, preenchendo a agenda, acumulando tarefas, acelerando. O barulho nos protege da dor, mas também nos rouba a cura, porque nenhuma ferida se fecha quando é ignorada. Nenhum sentimento se dissolve quando é empurrado para o canto. E enquanto fugimos dos pensamentos, a vida passa. Vamos ficando cada vez mais cansados, mais desconectados, mais entorpecidos. Não é fácil quebrar esse ciclo. Reaprender a ouvir a mente exige coragem, exige paciência, exige compaixão. Porque não se trata de silenciar os pensamentos, mas de mudar o modo como os escutamos. Em vez de acreditar em tudo que eles dizem, podemos aprender a observar, questionar, escolher. Podemos, aos poucos, nos tornar o adulto que escuta com empatia aquela criança ferida que ainda grita lá dentro. Podemos transformar o caos mental em conversa, o ataque em acolhimento, a rigidez em curiosidade. Estar sozinho, então, deixa de ser um castigo e começa a ser um encontro. Um espaço onde a mente não precisa ser inimiga, onde ela pode finalmente descansar. No fim das contas, o silêncio não é o problema. O problema é o quanto fomos ensinados a temê-lo, o quanto associamos estar só com estar mal. Mas e se for o contrário? E se o verdadeiro alívio estiver justamente em nos reconectarmos com aquilo que evitamos? A mente que hoje não cala, talvez só esteja tentando, desesperadamente, ser ouvida, não para nos machucar, mas para que, finalmente, possamos nos curar. Existe um equívoco profundo e doloroso na forma como usamos a palavra solidão. Muitos acham que ela é sinônimo de estar sozinho, mas não é. A solidão é um estado emocional, não geográfico. É possível estar no meio de uma multidão e sentir-se absolutamente só. É possível dividir a cama com alguém e sentir-se invisível. Assim como é possível passar um fim de semana inteiro na própria companhia e sentir paz, presença e aconchego. O problema começa quando confundimos a ausência de companhia com a ausência de valor. Quando achamos que, sem outro ao lado, nossa experiência perde o sentido. Essa confusão alimenta sofrimentos silenciosos e mantém muita gente presa a relações rasas, abusivas ou simplesmente incompatíveis, apenas para evitar o que chamam de solidão. A solidão verdadeira não é a ausência de pessoas, mas de conexão. Ela acontece quando não somos vistos em profundidade. Quando nossas emoções são ignoradas, nossos gestos não são acolhidos, nossos silêncios não são respeitados. Quando passamos a vida nos esforçando para caber em vínculos onde ninguém realmente pergunta como estamos, ou se pergunta, não escuta de verdade. Essa solidão é exaustiva.
Ela suga a vitalidade porque nos obriga a atuar constantemente, a mascarar sentimentos, a performar bem-estar. E aos poucos, vamos nos apagando por dentro. A alma vai murchando enquanto o corpo segue em movimento. O sorriso continua no rosto, mas o olhar já desistiu de ser lido. É por isso que estar sozinho não deveria ser um diagnóstico, mas sim uma oportunidade, um momento de cura, de reconexão, de autodescoberta. A solitude, diferente da solidão, é a arte de estar consigo mesmo com prazer. É quando o silêncio não oprime, mas acolhe. Quando o tempo livre não é um espaço a ser preenchido, mas um templo a ser vivido. Não se trata de abandonar os outros, mas de cultivar uma relação onde a sua própria presença seja suficiente, onde você se sente inteiro, mesmo quando não há ninguém por perto. Isso não significa que você não precisa de ninguém. Significa apenas que você não se perde quando está só, que você não deixa de existir quando não há um reflexo. Mas para chegar até aí, é preciso atravessar. Atravessar o desconforto inicial, a ansiedade que aparece, os julgamentos internos, os medos. É preciso sentar no vazio e dizer a si mesmo, eu estou aqui. E repetir até que essa presença faça sentido, até que a sua companhia se torne um lugar possível de habitar. Isso não se conquista da noite para o dia. É um treino, um compromisso, um processo de desfazer amarras que dizem que só vale a pena viver se alguém estiver olhando. É libertador perceber que você pode dançar sozinho na sala e ainda assim celebrar a vida, que pode cozinhar para si e ainda assim oferecer cuidado, que pode dormir com o coração leve mesmo sem mensagens de boa noite. A solidão dói quando nos desconectamos de nós mesmos, quando buscamos no outro o que não damos a nós, quando transformamos a presença alheia em atestado de existência. A solitude, por outro lado, cura. Ela ensina que o valor da nossa vida não está em quantos braços nos cercam, mas em quantas vezes conseguimos ser colo para a nossa própria dor. É quando paramos de esperar resgate e começamos a nos escutar. Estar sozinho então deixa de ser falha e passa a ser potência, porque é no silêncio que a gente volta a ouvir o que nunca deveria ter sido ignorado, a própria alma. Há um tipo de solidão que nasce muito antes da vida adulta. Ela começa na infância, não quando a criança está de fato sozinha, mas quando ela está cercada de gente e, mesmo assim, ninguém realmente a vê. Crescer sem espelhos afetivos, sem validação emocional, sem escuta verdadeira, é como tentar construir uma casa sem alicerce. O resultado pode até parecer forte por fora, mas qualquer vento interno faz tudo desmoronar. A criança que não teve espaço para existir em sua singularidade, que foi constantemente corrigida, ignorada ou sobrecarregada, cresce sem aprender o básico, estar com ela mesma. E esse vazio, muitas vezes imperceptível aos olhos dos outros, se manifesta mais tarde como um incômodo insuportável com o silêncio, com o tempo livre, com a própria presença. Desde muito cedo, os seres humanos precisam de um olhar que acolha, um olhar que diga, você é importante mesmo quando está triste. Eu vejo você mesmo quando você não está sorrindo. Sua dor faz sentido mesmo quando eu não entendo. Quando esse tipo de validação emocional não acontece, a criança não apenas sofre, ela aprende a se esconder. Aprende que certas emoções são inaceitáveis, que demonstrar fragilidade afasta o afeto, que expressar raiva ou frustração é errado. E então ela começa a se moldar para caber, a sorrir para agradar, a ser madura demais, forte demais, independente demais, não porque queira, mas porque precisou, porque era a única forma de ser amada, ou no mínimo, de não ser rejeitada. E quando essa criança vira adulta, ela carrega dentro de si uma ausência que nenhum relacionamento consegue preencher, porque a dor não é de estar sem o outro, é de nunca ter aprendido a estar consigo mesma. Não há intimidade interna, não há colo dentro. Tudo parece barulhento demais, vazio demais, estranho demais. E então começa a busca desesperada por distração, pela presença do outro como anestesia, pela aprovação alheia como dopamina, por ocupações sem pausa como válvula de escape. O medo não é da solidão em si,
mas do reencontro com sentimentos que foram ignorados por tempo demais. Porque, no fundo, estar sozinho é ser jogado de volta para um quarto escuro da infância onde ninguém entrou com você. É importante entender, essa ferida não é culpa, é estrutura. Pessoas que cresceram sem escuta, sem validação, sem aconchego emocional, não têm culpa de se sentirem mal quando estão sozinhas. Isso não é fraqueza. Isso é o resultado de um desenvolvimento afetivo marcado por ausência de segurança. E a boa notícia é que essa história não precisa terminar assim. Mesmo que você não tenha aprendido a se acompanhar quando era criança, é possível começar agora. Adulto, você pode construir esse espelho interno. Pode se oferecer o cuidado que faltou. Pode sentar com a sua criança interior e com voz firme e amorosa dizer: eu estou aqui agora. Você não está mais sozinha. Esse processo não é mágico nem linear. Muitas vezes ele começa com incômodo, resistência, cansaço, porque desaprender anos de abandono emocional leva tempo. Mas, aos poucos, algo muda. O medo do silêncio diminui. O tempo livre vira espaço fértil. O espelho começa a devolver um reflexo que não assusta. E então você percebe que estar com você não é castigo, é chance. Chance de se reconstruir a partir do afeto que faltou, de se libertar de amarras que diziam que só vale a pena viver se alguém estiver te olhando, de descobrir que a sua presença por si só é valiosa, que o seu cuidado por si é suficiente para começar e que, mesmo que o mundo lá fora esteja ausente, aqui dentro agora mora alguém que te vê. Vivemos em uma sociedade que transformou o fazer em prova de valor, onde cada pausa é suspeita, cada silêncio é interpretado como fraqueza e cada momento de descanso precisa ser justificado com culpa ou com planilhas. Desde cedo, aprendemos que a nossa existência só tem sentido se ela produzir, se ela render, se ela entregar algum tipo de resultado visível. E essa lógica do desempenho se infiltra em tudo, no trabalho, nas relações, no lazer, até na espiritualidade. É como se estivéssemos constantemente tentando convencer o mundo e a nós mesmos de que merecemos existir. E nesse cenário, estar sozinho e quieto se transforma quase em um ato de rebeldia. Porque se ninguém está vendo, se nada está sendo feito, então para que continuar? Esse condicionamento é tão profundo que mesmo quando conseguimos um momento de paz, a mente começa a sabotar. Você está perdendo tempo. Todo mundo está produzindo menos você. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não importa o quanto você tenha feito. Nunca parece suficiente. E estar só em silêncio, sem uma tarefa em andamento, vira um gatilho para esse sistema interno de cobrança. Não conseguimos mais apenas ser. Precisamos estar fazendo, melhorando, otimizando. Até os momentos de autocuidado viraram métricas. Quantas páginas de um livro de desenvolvimento pessoal você leu? Quantas horas de meditação você conseguiu? Quantas metas do dia você já cumpriu? E esse excesso de produtividade tem um custo alto. Ele nos separa de nós mesmos, porque no fundo, quem está sempre ocupado não tem tempo de sentir. E isso parece vantajoso quando sentimos coisas que doem. Melhor se distrair do que encarar a angústia, certo? Melhor lotar a agenda do que lidar com o vazio interno. Mas o problema é que essa fuga se transforma em prisão. O corpo cansa, a mente colapsa, as emoções se acumulam. E quando finalmente estamos sozinhos, sem nada para fazer, tudo isso transborda. O silêncio revela o cansaço que vinha sendo ignorado. A pausa escancara a dor que foi empurrada. E aí, entendemos por que é tão difícil suportar o não fazer. Ele nos obriga a sentir. Não é por acaso que tantas pessoas adoecem emocionalmente ao se afastar de suas rotinas. Férias, licenças, fins de semana longos, momentos que deveriam trazer alívio, acabam gerando crises de ansiedade, melancolia, sensação de vazio, porque a mente, viciada em desempenho, não sabe lidar com o tempo livre, não sabe estar sozinha e, no fundo, teme profundamente aquilo que vai encontrar quando não estiver correndo. Esse medo do não fazer não é natural, ele é induzido, ele é cultural, ele é alimentado por uma sociedade que lucra com a nossa exaustão, que transforma descanso em culpa, que nos convence de que nosso valor depende da nossa utilidade.
Mas você não é uma máquina. Você não foi feito para funcionar o tempo todo. E estar sozinho, em silêncio, sem tarefas, não deveria ser ameaça. Deveria ser abrigo, espaço de reconexão, tempo de escuta interna. Porque é nesse não fazer que as partes mais negligenciadas de você podem finalmente ser ouvidas. A criança cansada, o adulto frustrado, o coração ferido, o corpo exausto. Todos eles moram em você, esperando que o barulho baixe para poderem falar. Quando você desacelera e se permite estar, sem fazer, sem performar, você começa a perceber que o seu valor nunca esteve no que você entrega, mas sim no que você é. E isso, por mais que o mundo tente negar, não precisa de justificativa. Vivemos intoxicados por estímulos. O celular vibra, a notificação acende, o feed se atualiza, a mente dispara. Há sempre algo acontecendo, sempre algo para ver, responder, clicar. E no meio desse bombardeio sensorial constante, fomos nos tornando incapazes de suportar o silêncio, incapazes de simplesmente existir sem ser alimentados por informação, imagem, barulho. O vício em estímulo não é um exagero moderno, é um sintoma de uma alma que não sabe mais se bastar. E é justamente por isso que estar sozinho se tornou tão desconfortável. Porque quando cessam os estímulos externos, resta aquilo que evitamos há tanto tempo: o contato com a própria essência, com os vazios internos, com as perguntas que não têm resposta rápida, nem botão de curtir. Esse vício tem raízes profundas. Ele não começa com o celular, começa com a necessidade desesperada de se sentir vivo, de se sentir presente, de se sentir parte. E como aprendemos que isso vem de fora, do olhar do outro, da interação, do movimento, criamos uma dependência emocional de tudo que nos distraia, do aqui e agora. Redes sociais, séries, podcasts, jogos, trabalho, comida, ruídos de fundo. Qualquer coisa serve, desde que nos impeça de mergulhar, de estar realmente presentes no corpo, no tempo, no momento. Porque, no fundo, estar presente sem estímulo exige maturidade emocional. Exige saber lidar com o tédio, com a ansiedade, com a inquietação. E ninguém nos ensinou isso. Ao contrário, nos ensinaram a correr sempre que o silêncio se aproximar. O mais irônico é que esse bombardeio de estímulos não acalma. Ele agita. Em vez de aliviar, ele sobrecarrega. E mesmo assim, não conseguimos parar. Porque parar significaria enfrentar, encarar. E muitas vezes, a mente acredita que não vai dar conta. Mas o corpo dá sinais. A exaustão aparece, a insônia se instala, a sensação de estar sempre acelerado, mesmo sem saber por quê. Os momentos de descanso viram motivo de culpa, e quando estamos sozinhos, sem distrações, o desconforto se torna insuportável. É nesse ponto que o vício se revela, quando não conseguimos mais estar conosco sem precisar nos anestesiar com alguma coisa. O silêncio hoje parece um inimigo, mas na verdade ele é um convite para desacelerar, para se ouvir, para sentir. Só que estamos tão condicionados à urgência, à novidade, ao clique, que até 5 minutos sem estímulo nos causam agonia. Esse vício está moldando a forma como pensamos, como nos relacionamos, como sentimos o tempo. Perdemos a capacidade de contemplação, de foco profundo, de prazer simples. E, principalmente, perdemos o contato com nós mesmos. A gente vive se perguntando por que a ansiedade aumentou tanto. A resposta pode estar justamente aí, no excesso de ruído, no terror do vazio, na ausência de presença real. Reaprender a estar em silêncio é um ato revolucionário, é um treino e um desafio. No início, pode parecer impossível. A mente vai resistir, o corpo vai se agitar, mas aos poucos, algo se assenta. A respiração volta ao ritmo. A mente encontra repouso. O mundo interno começa a ganhar espaço. E então descobrimos que existe vida no silêncio, que existe acolhimento na pausa, que existe amor próprio na escolha de desconectar para se reconectar. O estímulo vicia, mas a presença cura. E estar sozinho, sem distrações, pode deixar de ser tortura e se transformar na mais poderosa forma de reencontro. Existe um tipo de solidão ainda mais cruel do que estar sozinho. É a solidão acompanhada.
Aquela que acontece no meio da festa, da família, do casamento, do grupo de amigos. Você fala, sorri, interage, mas por dentro sente como se ninguém te visse de verdade, como se estivesse cercado de gente, mas ausente de conexão. Esse é o paradoxo que muitas pessoas vivem. Fazem de tudo para evitar o estar só. Buscam companhia o tempo todo, mas continuam sentindo um vazio insuportável. Isso acontece porque presença física não significa presença emocional. A multidão pode servir como disfarce, como anestesia, como tentativa desesperada de silenciar uma dor mais funda, a de nunca ter sido realmente compreendido. A sociedade vende a ideia de que a cura para o mal-estar está nos outros. Vá sair, arrume alguém, preencha o tempo com gente, mas ninguém fala sobre o que fazer quando as relações não nutrem, quando a conversa é superficial, quando o afeto é condicional, quando o vínculo exige máscara. Você se esforça, aparece, participa, mas volta para casa com a sensação de que está faltando alguma coisa. E não é frescura, não é carência exagerada. É um sinal claro de que seu corpo e sua alma estão pedindo mais do que contato social. Estão pedindo vínculo, escuta, troca honesta, acolhimento verdadeiro. Coisas que não se encontram apenas com presença física, mas com presença afetiva. O problema é que, com medo de ficar só, muitas pessoas aceitam migalhas emocionais. Mantêm vínculos que não oferecem suporte, relações baseadas em conveniência, conversas que giram sempre no raso. O importante é ter alguém por perto, mesmo que essa presença não traga paz. E aos poucos, isso vira norma. A gente desaprende a identificar o que é conexão de verdade. Passa a confundir barulho com pertencimento, mas o corpo sente, ele sabe, e cobra. A exaustão emocional, a sensação de vazio mesmo em meio a encontros, a vontade de se esconder depois de estar entre pessoas, tudo isso são sintomas de uma carência não resolvida, a de vínculos autênticos, recíprocos e profundos. É importante dizer, estar com muita gente não protege do abandono emocional, porque o abandono não é ausência de corpo, é ausência de cuidado, de atenção, de escuta, de presença. E se passamos a vida nos adaptando para caber, fingindo bem-estar, tentando agradar, acabamos rodeados de gente que ama versões nossas, e não a gente de verdade. Essa constatação é dolorosa, mas também libertadora, porque a partir dela, podemos começar a fazer escolhas diferentes. Podemos parar de buscar multidões e começar a construir relações com significado. Relações onde a gente possa existir sem performance, onde o silêncio não assuste, onde o afeto não dependa de utilidade. E, principalmente, podemos começar a nos oferecer aquilo que sempre esperávamos dos outros: presença verdadeira. A partir do momento em que você aprende a se escutar, a se acolher, a se acompanhar, a multidão perde o poder de te distrair da solidão. Você começa a escolher a companhia com mais critério, começa a perceber que poucas conexões profundas valem mais do que 100 relações vazias. E estar sozinho deixa de ser uma ameaça, vira uma escolha legítima, honesta, necessária. Porque você entende que, se for para se sentir só, melhor que seja em paz consigo do que sufocado no meio de uma multidão que nunca te escutou. Vivemos em uma cultura que idolatra a autossuficiência. Desde pequenos, ouvimos que depender dos outros é sinal de fraqueza, que precisar é um defeito, que pedir carinho é carência. E carência, nos ensinaram, é algo a ser eliminado, não acolhido. Com isso, aprendemos a esconder nossas necessidades afetivas como se fossem falhas, a fingir que estamos bem sozinhos, mesmo quando o peito está gritando por um abraço, a sorrir com independência quando o que mais queremos é um olhar que diga: "Tô aqui com você". Criou-se então uma geração que morre de medo de parecer frágil, de admitir que sente falta, que sente saudade, que sente falta de ser sentido. E essa repressão emocional tem um custo silencioso: a vergonha da carência. Essa vergonha é tão bem disfarçada que muitas vezes ela aparece em forma de orgulho. Não preciso de ninguém. Me viro sozinho. Gosto da minha solidão. Frases que parecem força, mas muitas vezes escondem feridas abertas. Porque a verdade é que somos seres sociais.
Nossa biologia é construída para a conexão. Precisamos de toque, de voz, de afeto. Precisamos ser vistos, acolhidos, validados, não como fraqueza, mas como condição humana. O problema é que a cultura da performance nos ensinou que só merecemos amor se não atrapalharmos, se não dermos trabalho, se não exigirmos nada. Como se o simples fato de precisar fosse um fardo, como se ter necessidades emocionais nos tornasse menos dignos. Essa lógica cruel faz com que muita gente viva um dilema silencioso. Morrem de vontade de pedir presença, mas sentem vergonha só de pensar em admitir isso. Preferem se isolar do que arriscar parecer carente. E, ironicamente, quanto mais negam essa necessidade, mais ela cresce por dentro. Mais se sentem desconectados, mais se sabotam nas relações. Criam vínculos distantes, evitam se abrir, fingem desinteresse. E, no fim, reafirmam o que mais temiam, que estão sozinhos. Não porque não haja pessoas ao redor, mas porque construíram muralhas para parecerem fortes. Só que não existe intimidade sem entrega, não existe afeto sem vulnerabilidade, e não existe cura na solidão forçada pela vergonha. Precisamos falar sobre isso. Precisamos normalizar o fato de que sentir falta de alguém é natural, que desejar companhia não é sinal de fraqueza, que querer ser cuidado, ouvido, abraçado é parte do que nos faz humanos, que não há nada de errado em reconhecer que estar sozinho nem sempre é confortável. A carência só vira problema quando é negada, reprimida, envergonhada, porque aí ela se disfarça de sabotagem, de distanciamento, de orgulho ferido, quando na verdade ela só queria ser vista, só queria ser tratada com gentileza, só queria ser ouvida sem julgamento. Se você sente vergonha por precisar de afeto, saiba, isso não te diminui. Isso te conecta com o que há de mais verdadeiro em você, com a sua capacidade de amar, de desejar, de construir laços, e mais do que isso, com a coragem de se mostrar inteiro, inclusive nas partes que tremem. Quando você acolhe essa necessidade com ternura, ela se transforma. Ela deixa de te dominar pelas beiradas e passa a ser uma bússola sincera, um lembrete de que você merece vínculos reais, merece ser amado, não por esconder o que sente, mas por se permitir sentir. E talvez, ao aceitar sua própria carência com leveza, você inspire outros a fazerem o mesmo e transforme o medo de precisar em ponte de conexão. Existe uma experiência rara e poderosa que poucos conhecem: o silêncio que conforta. O momento em que você está sozinho e ainda assim sente que está inteiro, que está completo, não porque não precise de ninguém, mas porque não está tentando se preencher com qualquer presença. É o que chamamos de solitude emocional. A arte de estar consigo sem sofrimento, de se bastar sem solidão, de se escutar sem angústia. Um estado de presença interna que não nega a importância das relações, mas que também não as transforma em muleta. A solitude é o ponto de equilíbrio entre o vazio insuportável e o isolamento forçado. É quando estar só deixa de ser punição e se transforma em refúgio. Chegar nesse estado, no entanto, exige um trabalho profundo de reconstrução afetiva, porque a maioria de nós cresceu acreditando que o silêncio é um sinal de fracasso, que o tempo livre é desperdício e que estar sozinho é sinônimo de rejeição. Desconstruir isso exige coragem. Exige reaprender a habitar o próprio corpo, a dialogar com a própria mente, a perceber que a sua existência não depende do olhar alheio para ser real. No começo, a solitude parece um lugar estranho. A inquietação aparece, a culpa bate, a mente cobra. Mas com o tempo, esse espaço começa a se expandir, começa a se tornar fértil. E o que antes era angústia, vira aconchego. O que antes era barulho, vira contemplação. O que antes era vazio, vira presença. É importante entender, solitude não é isolamento. Isolamento é a fuga do mundo por medo. Solitude é o mergulho em si por escolha. É a diferença entre se trancar e se acolher, entre fugir da dor e abraçar o silêncio. E é nesse espaço que a cura começa, porque ao parar de correr atrás de distrações, você começa a perceber o que realmente precisa, começa a escutar sua intuição, começa a entender seus limites,
começa a cuidar de si com a delicadeza que antes buscava nos outros. E, ironicamente, quanto mais você se torna presença para si, mais profundas se tornam suas relações externas. Porque você para de exigir do outro aquilo que só você pode oferecer. Acolhimento interno. Na solitude, o tempo ganha outra textura. As manhãs ficam mais suaves. As pausas ganham sentido. As pequenas coisas, o café quente, o vento na janela, a leitura sem pressa, voltam a ter importância, porque você não está mais tentando correr do momento. Está dentro dele, presente, inteiro. E ao contrário do que muitos pensam, isso não te afasta das pessoas. Te aproxima, porque só quem sabe estar bem consigo não transforma o outro em muleta. Não exige presença constante. Não cobra amor como garantia de sobrevivência. Ama com liberdade. Se vincula com verdade. Escolhe estar junto. E não apenas suportar estar só. É nesse lugar que a paz se instala. Quando a sua própria companhia não é mais uma prisão, mas um abrigo. Quando você não precisa preencher o tempo, porque já está preenchido de si. Quando você descobre que estar sozinho não é sinônimo de abandono, mas uma chance de reconexão. E talvez a maior liberdade que alguém pode alcançar não é viver cercado de gente, mas conseguir, ao fim do dia, sentar consigo mesmo e se sentir em casa. Num mundo que fala alto demais, escutar a si mesmo virou um ato de resistência. Tudo nos empurra para fora. As notificações, as exigências, os ruídos, as comparações. Vivemos tão ocupados em absorver o que vem de fora que quando finalmente estamos sós, o silêncio nos assusta. Mas é justamente nesse silêncio, que antes parecia ameaça, que começa a cura mais profunda, a escuta interna. Aquela que não vem de livros, gurus ou conselhos alheios, mas da alma, do corpo, da intuição. É uma escuta que não julga, não corrige, não exige performance, apenas acolhe e, no acolhimento, transforma. A escuta interna é um músculo esquecido. Ela não se impõe, se convida. No início pode parecer estranho sentar em silêncio e perguntar a si mesmo: o que eu estou sentindo? A mente tenta responder com lógica, com controle, com resistência. Mas aos poucos, o corpo começa a falar. A respiração entrega tensões. O coração sussurra saudades. O estômago revela ansiedades. O cansaço que antes era ignorado se manifesta em suspiros longos. Tudo aquilo que a rotina esconde transborda quando o mundo silencia. E o mais curioso é perceber que, mesmo sem saber como, a alma sempre soube o caminho. A dor que se repete, o desejo que foi abafado, a resposta que estava ali, esperando ser ouvida. Mas para escutar de verdade, é preciso presença. É preciso parar de fugir, de tentar preencher cada segundo, de querer resolver tudo com pressa. A escuta interna exige tempo, exige entrega, exige respeito, porque o que vem de dentro não grita, sussurra. E se estivermos acelerados demais, distraídos demais, machucados demais, passamos por cima daquilo que poderia nos salvar. Quantas vezes você ignorou um pressentimento, uma intuição, uma sensação no corpo e depois se arrependeu? Isso não é misticismo, é sabedoria emocional. O corpo fala antes da mente entender. A alma se manifesta antes da razão processar. Escutar-se é voltar a confiar nisso. Não se trata de abandonar o mundo, mas de criar um espaço interno onde o mundo não nos afogue. Um lugar seguro dentro de nós, onde a verdade possa emergir sem medo. Um território silencioso, onde a dor possa ser nomeada, onde a alegria possa ser sentida com plenitude, onde as decisões possam ser tomadas com base em integridade e não em urgência. Quando você aprende a se escutar, começa a fazer escolhas diferentes. Começa a sair de lugares que machucam, a se afastar de pessoas que esvaziam, a dizer não sem culpa. Porque entende que, por trás de cada sintoma, há um pedido. Por trás de cada ansiedade, há uma necessidade não ouvida. E talvez esse seja o verdadeiro papel da solitude, nos devolver a nós mesmos. Nos lembrar que, mesmo quando o mundo está em silêncio, há uma voz aqui dentro que nunca deixou de falar. Ela só estava esperando que você baixasse o volume de tudo o que te distrai
para que, enfim, pudesse ser ouvida. E quando você começa a escutá-la, dia após dia, com cuidado e paciência, descobre algo surpreendente. Você não está sozinho. Nunca esteve. Sua alma sempre esteve aqui, firme, presente, esperando você voltar. Há uma armadilha emocional escondida na maneira como romantizamos a autossuficiência. Ela diz que o ideal é se bastar, que o verdadeiro forte é quem não precisa de ninguém, que o ser humano pleno é aquele que encontra dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Mas isso é uma mentira, e das mais cruéis, porque vai contra a nossa própria biologia, contra a estrutura do cérebro, contra as necessidades mais básicas da alma. O ser humano é um ser de vínculos. Nós nascemos dependentes, sobrevivemos graças ao cuidado do outro, nos desenvolvemos através da troca, do olhar, do toque, da escuta. Precisar de gente não é defeito, é condição. E negar isso é cultivar uma solidão silenciosa, disfarçada de força. A ideia de que o outro é um risco a ser evitado não nasceu do nada. Ela é reação a traumas, a rejeições, a abandonos. Quem já sofreu demais por confiar, por se entregar, por se expor, muitas vezes constrói barreiras como forma de autoproteção. Aprende a se virar sozinho, a não esperar nada de ninguém, a não demonstrar necessidade. E com o tempo, passa a acreditar que isso é maturidade, que isso é liberdade. Mas no fundo, essa liberdade cobra um preço. Ela nos priva da intimidade, nos afasta da possibilidade de sermos cuidados, nos impede de acessar a cura que só o vínculo verdadeiro pode oferecer. Porque por mais autônomo que alguém seja, existe um lugar dentro de nós que só se aquece com o afeto do outro. Aceitar isso não é regredir, é amadurecer, é reconhecer que a independência emocional não significa isolamento, que saber estar só é importante, mas saber se deixar amar também, que a autonomia não é rejeição da ajuda, é saber quando pedir, que ser forte não é nunca precisar, é saber reconhecer quando se precisa. A sociedade nos ensinou que demonstrar necessidade é ser fraco, dependente, frágil, mas os afetos mais verdadeiros só florescem onde há vulnerabilidade, só se aprofundam onde há espaço para se mostrar por inteiro, e isso inclui o lado que sente falta, que se magoa, que deseja companhia, colo, cuidado. Precisar de gente não te diminui, não te enfraquece, não te torna inferior. Ao contrário, te humaniza, te conecta com o que há de mais real em você. Te lembra que a vida é feita de encontros e que nenhum sucesso individual preenche o vazio deixado pela ausência de afeto. Você pode morar numa casa enorme, viajar o mundo, conquistar metas incríveis, mas se não houver alguém com quem dividir a alegria, tudo vira paisagem sem cor. A presença do outro não substitui a sua própria, mas a completa, a potencializa, a aquece. Porque somos feitos para o toque, para o olhar, para o vínculo. E negar isso é andar contra o fluxo da vida. Então, se hoje você sente falta de gente, de escuta, de aconchego, não se envergonhe, não se reprima, honre esse sentimento. Ele é legítimo, ele é sinal de saúde emocional e ele pode ser o ponto de partida para vínculos mais honestos, mais profundos, mais curativos. Você não é menos por precisar, você é humano, e o humano, ao contrário do que dizem por aí, não se basta, se encontra no encontro. Em uma cultura que idolatra a produtividade, o tempo livre virou um incômodo. Um espaço que precisa ser imediatamente ocupado, preenchido, justificado. Como se o simples fato de não estar fazendo algo tornasse o momento inválido. Essa pressa para dar sentido a cada segundo, com tarefas, conversas, conteúdos ou distrações, revela um desconforto profundo com o próprio vazio. Não estamos acostumados a apenas estar, a sentar na varanda e olhar o céu, a caminhar sem destino, a sentir o corpo, a ouvir o que a alma sussurra quando o mundo se cala. Isso, que deveria ser parte da vida, virou raridade, porque estar presente sem produtividade passou a ser visto como desperdício. Mas essa visão é uma distorção. O tempo livre não precisa ser produtivo para ser precioso. Ele não precisa render para ter valor.
Ele pode simplesmente ser vivido, respirado, saboreado. Quando paramos de preencher cada brecha com estímulo, começamos a redescobrir o sabor das pequenas coisas. O cheiro do café, o som dos pássaros, a sensação da água no banho. Detalhes que o excesso de velocidade nos rouba. E mais do que isso, começamos a perceber que o tempo livre não é um espaço vazio, é um espaço fértil. É nele que a criatividade floresce, que as emoções se organizam, que a mente encontra descanso. É nele que a presença se instala. Reconstruir essa relação com o tempo exige uma mudança de mentalidade. É preciso abandonar a lógica do tempo é dinheiro e abraçar a verdade de que tempo é vida, é existência. E não há existência plena onde tudo é corrida. Quando o tempo livre é tratado como inimigo, a vida se torna um eterno esforço para fugir do presente. E o presente, ignorado, responde com sintomas, ansiedade, estafa, desconexão. Quantas vezes você se pegou em um momento livre e imediatamente buscou o celular? Quantas vezes evitou ficar só com seus pensamentos? Quantas vezes tratou a pausa como culpa? Isso não é acaso, é condicionamento, mas pode ser ressignificado. Uma das práticas mais transformadoras é aprender a habitar o tempo com leveza, não como quem foge do silêncio, mas como quem o acolhe. Comece aos poucos. 1 minuto de olhos fechados, um café sem tela, um banho sem pressa, um domingo sem planejamento. No início, o desconforto pode aparecer, e tudo bem. Ele é sinal de que algo está sendo reeducado, de que a mente, desacostumada com o agora, está aprendendo a respirar. Com o tempo, a pausa deixa de ser ameaça. O tempo livre deixa de ser vazio. E você começa a sentir prazer, onde antes havia angústia. Presença é diferente de preenchimento. Estar presente é mergulhar no instante com consciência, mesmo que nada importante esteja acontecendo. É perceber que a sua existência não precisa ser validada por resultados, que o silêncio não é ausência, é espaço, que a pausa não é fracasso, é cuidado. Quando você transforma o tempo livre em lugar de encontro, em vez de fuga, você reconstrói algo essencial, a capacidade de viver. Não apenas de produzir, mas de estar inteiro, aqui. Há um momento na vida em que a gente entende. Ninguém vai preencher o vazio que nasce da desconexão com a própria essência. Ninguém, por mais presente, amoroso ou disponível que seja, pode habitar o lugar que só você pode ocupar dentro de si. Essa constatação pode doer no início, porque desmonta a fantasia de que a cura virá de fora, de um relacionamento perfeito, de uma amizade absoluta, de um ambiente acolhedor. Mas ela também liberta, porque nos convida a assumir o protagonismo do nosso próprio cuidado. E aí começa uma jornada silenciosa, profunda, desafiadora, a de aprender a estar consigo mesmo, a de ser o próprio colo, a de reconstruir, tijolo por tijolo, uma relação de presença interna que não dependa da presença externa para existir. Estar consigo mesmo não significa se isolar do mundo ou rejeitar vínculos. Significa, antes de tudo, aprender a não se abandonar, a não se tratar como um inimigo, a não repetir dentro de si as mesmas vozes que um dia feriram, criticaram ou silenciaram. É começar a olhar para dentro com a mesma compaixão que você oferece aos outros. É sentar com a própria dor sem tentar silenciá-la. É acolher o medo sem apressá-lo. É ouvir a raiva sem puni-la. É reconhecer as próprias falhas sem se humilhar. É um processo de reparentalização, tornar-se para si o adulto que faltou, o colo que não veio, o olhar que não soube ver. Esse processo, no entanto, não é mágico. Ele vem cheio de resistência. Porque a autocrítica é um hábito antigo. Porque fomos ensinados a buscar validação no exterior. Porque nos acostumamos a nos ignorar para caber. E agora, ao tentar se escutar, é natural que surjam culpas, vergonhas, impaciências. Mas é justamente nesses momentos que o acolhimento interno precisa entrar. Quando o julgamento aparecer, responda com gentileza. Quando o desânimo vier, ofereça descanso. Quando o vazio se manifestar, respire com ele. Estar com você é isso. Não se exigir perfeição, mas presença. Não se cobrar força, mas ternura.
Não se empurrar para a frente, mas se permitir estar. E aos poucos, algo muda. A companhia que antes parecia insuportável começa a fazer sentido. Você começa a gostar da própria presença, a sentir paz no silêncio, a confiar na própria intuição, a reconhecer os próprios limites sem se punir por eles, a escolher vínculos com mais critério, a descansar em si antes de correr para fora. Você começa a entender que estar só não é sinal de fracasso, é uma conquista. Um espaço onde a alma pode respirar, onde o corpo pode se escutar, onde a mente pode descansar. Você começa a ser casa para si mesmo, e isso muda tudo, porque uma vez que você aprende a estar consigo com verdade, ninguém mais te abandona, nem o mundo, nem os outros, nem você. O medo da solidão se dissolve, a urgência por preencher vazios diminui, a pressa por se encaixar se transforma em paz por se pertencer. E no fim, o maior amor que você pode construir é esse, o de não se deixar mais sozinho por dentro, o de não se calar diante da própria dor, o de não desistir de ser abrigo. Estar com você é talvez a forma mais bonita de nunca mais se sentir só. Chega uma hora em que o grito interno cessa, não porque foi silenciado à força, nem porque foi ignorado, mas porque foi escutado. Porque depois de tantas tentativas de fugir, de tanto barulho acumulado, de tanta solidão escondida embaixo da performance, você finalmente se sentou com ele, de frente, sem distrações, sem pressa, sem medo. E aí, algo acontece. O silêncio, que antes parecia um monstro prestes a engolir, se revela um espelho, um espaço de eco e também de cura, um território onde tudo o que você sempre evitou começa a se transformar em matéria-prima de reconexão. O silêncio vira lar. Um lar onde você se encontra, não para se esconder, mas para existir de verdade. É nesse lugar de escuta que a alma descansa, porque, enfim, ela não precisa mais gritar, não precisa mais ser notada através da dor, da ansiedade, da urgência. Ela pode apenas ser, respirar, ficar. O silêncio vira acolhimento, vira pausa nutritiva, vira chão firme. Ele não cobra, não compara, não exige, ele apenas te recebe. E ao te receber, te devolve a inteireza que o mundo fragmentou. Porque é no silêncio que você começa a se lembrar de quem era antes de precisar provar algo, antes de precisar ser alguém, antes de se perder na pressa de caber. A paz não chega de fora. Ela não se instala porque o mundo parou ou porque as pessoas finalmente te entenderam. Ela vem quando você deixa de se abandonar, quando entende que a presença mais poderosa que você pode cultivar é a sua, quando percebe que não precisa mais da plateia para validar sua existência, que estar com você é suficiente, que o silêncio, por mais assustador que tenha sido, hoje é terreno fértil, é lugar de raízes, é abrigo que não sufoca, sustenta, e nesse abrigo você começa a florescer, começa a criar uma relação nova com a própria mente, com o próprio corpo, com o próprio tempo. Começa a escolher vínculos que nutrem, não que distraem. Começa a ocupar o tempo livre com verdade, não com urgência. Começa a sentir prazer em estar só, não como forma de rejeição ao mundo, mas como celebração da própria presença. E então, pela primeira vez em muito tempo, você se sente inteiro. Não porque nada mais dói, mas porque agora você sabe que pode se sustentar, que não precisa mais fugir, que pode ficar. O silêncio não é mais castigo, é casa, é solo fértil para tudo aquilo que você ainda vai viver. E quando a vida agitar de novo, como ela sempre faz, você saberá para onde voltar, para dentro, para esse lugar seguro onde o grito virou sussurro, onde a dor virou cuidado, onde o medo virou abraço, onde a solidão virou companhia, e onde a sua presença, enfim, foi suficiente para te curar.